Eu preparei um tutorial para guiar todos nós, guiar vocês, no primeiro contato com as duas principais ferramentas que serão utilizadas nos nossos próximos encontros. A ferramenta Modular Caos é a ferramenta responsável por modelar e desenhar modelos Goal-Oriented Caos de forma tradicional, tá? A gente vai dar um overview bem rápido nela, em como é que a gente consegue modelar de forma mais simples um modelo caos, utilizando os seus principais conceitos vistos nas aulas passadas, tá bom? E a nossa outra ferramenta é o Caos Map. O Caos Map é uma ferramenta de modelagem, de representação dos conceitos que a gente aprendeu na aula passada, representado através de um mind map, ok? De um modelo mental. Eu preparei uma agenda aqui para guiar o nosso encontro, o nosso tutorial, de forma mais objetiva, de forma mais clara. O nosso primeiro tópico, a gente vai discutir um pouquinho sobre a instalação da ferramenta que vocês irão utilizar. Por se tratar de uma ferramenta baseada em Eclipse, a instalação dessa ferramenta ela é feita de forma mais simples possível. Ou seja, ela não precisa de um processo wizard, ela não precisa de um processo de compile, ou seja, é algo trivial. Você só vai descompactar a ferramenta e dar um duplo clique no íconezinho do Eclipse, que a gente vai discutir um pouquinho no próximo tópico, tá? Depois que vocês instalarem a ferramenta, a gente vai falar sobre a apresentação do domínio, aquele domínio que a gente discutiu nos 3 últimos slides das nossas aulas passadas, da nossa aula anterior, onde a gente falava sobre o pedir senhas, certo? Então é sobre ele. A gente já tem o modelo caos representados para esse subsistema pedir senha, e a ideia aqui não é discutir mais sobre os conceitos ou o domínio. A ideia aqui é que através do domínio que já foi modelado e está no material de aula, a gente faça a transcrição, a gente repita um processo de modelagem para a gente ter o primeiro contato mais prático com a ferramenta Modular Caos e com a ferramenta Caos Map. Então, depois da discussão sobre o domínio, a gente vai fazer os exercícios utilizando a modelagem Modular Caos, utilizando a abordagem Caos Map. Depois que a gente modelar através das duas abordagens, a gente vai aprender como transformar um caos representado em mind map para Modular Caos. Ok? Falando um pouco da ferramenta, a ferramenta foi desenvolvida com base no framework do Eclipse, ou seja, a gente desenvolveu plugins para a plataforma RCP, exigindo com que você tenha mais facilidade, objetivando facilitar o uso dessa ferramenta também. Então a ideia é que você só faça a descompactação do zip para uma pasta de sua preferência e depois dê um duplo clique no seu eclipse.executável. Entenda que o exe eu estou fazendo uma menção ao sistema Windows, à plataforma Windows. Então, ao descompactar a ferramenta, ela deve apresentar para vocês exatamente essa estrutura aqui. Tá? Ela deve apresentar essa estrutura de pastas que está aqui representada. Então a ideia é que você procure o Eclipse, o ícone executável, ele vai estar com outro formato, tá? Com outro visual. Aqui eu simplesmente configurei o visual tanto do ícone quanto desse splash que apresenta logo aqui em seguida, de acordo com as minhas preferências. Mas não se prenda a esses detalhes agora visuais. Após dar o duplo clique, é importante que você espere que o Eclipse carregue, certo? E apresente exatamente essa estrutura que está sendo mostrada aqui para vocês nesse tutorial. Ao nosso lado esquerdo, no Package Explorer, a gente consegue identificar 10 projetos. Tá? Esses 10 projetos compõem exatamente e especificamente 2 principais plugins que vamos discutir nesse primeiro tutorial. O primeiro plugin é composto por esses 5 primeiros subprojetos ou projetos do Eclipse, do plugins para Eclipse, e os outros 5 representam a outra ferramenta. Esses primeiros aqui, como vocês podem observar, representam o Modular Caos, representam o plugin de modelagem tradicional do Modular Caos. E os outros 5 projetos representam o caos representado na forma de Mind Maps. Ok? Então, apresentada a ferramenta, a primeira cara da ferramenta é exatamente essa aqui que a gente está vendo. A ideia agora é que a gente discuta um pouco sobre o nosso domínio.
O domínio que a gente discutiu nos últimos slides da aula passada fala sobre o controle de acesso de uma academia, de um ginásio, né? E de acordo com o documento de vocês, de acordo com o pedido, os 3 últimos slides da aula passada, a gente vai discutir sobre especificamente o subsistema perdi-senhas. Como é que a gente, lendo uma especificação textual, pode encontrar alguns guias, pode encontrar alguns padrões aqui de leitura para modelar o nosso exemplo aqui já representado através da ferramenta Módula Caos, o perdi-senha. Então, como é que a gente faz a leitura dessa especificação aqui textual, desse subsistema, e modela através do Módula Caos? Vou deixar aqui a descrição textual, a especificação textual. Voltamos aqui à nossa ferramenta. A ideia é que você vem aqui no Chaos Diagram, no plugin de Chaos Diagram, plugin.xml, dá um duplo clique, ele vai abrir um overview sobre o plugin e você manda rodar como um Eclipse Application, Launch an Eclipse Application. Ele vai abrir o mesmo splashzinho para você, deve ser o Eclipse Mars, para quem está utilizando uma versão o Eclipse Mars para o Windows, e o splash aqui, mais uma vez, configurado de acordo com as minhas preferências. Primeira coisa, antes da gente executar, não se preocupem com essas mensagens que estão saindo aí no seu console, tá bom? Essas mensagens são apenas warning, que tem uma certa importância de informação. Caso a ferramenta venha dar algum problema, a gente sabe exatamente o que ocorreu com a ferramenta para a gente consertar e dar uma manutenção mais assistida à ferramenta, tá bom? Então, não se preocupa com esse console. Se você quiser limpar o console, tá? Para deixar o console limpinho, pode deixar dessa forma. E aqui está a nossa carinha de ferramenta, que é exatamente um Eclipse, tem uma cara de Eclipse, só que ele está mais enxuto, dedicado exclusivamente para modelar com os nossos plugins. O primeiro passo para a gente modelar o subsistema perdi-senha com Módula Caos, vamos criar aqui o nosso projeto. Clique com o botão direito, New Project, e você vai escolher a opção General Project. É um projeto que a gente vai estar criando de forma mais genérica. E o nosso projeto vai se chamar Pedir Senha. Coloca um underline Caos, tá? Então, Pedir Senha, underline Caos, vai representar o projeto de modelagem com o Chaos Map. Clicando com o botão direito, você vai New Exemplo. Veja que quando você dá um New Exemplo, aparecem 2 opções, Chaos Standard Diagram e Chaos Diagram. A nossa opção para o Modular Chaos é o Chaos Standard, ou seja, a especificação padrão do Chaos. The Next, ele vai sugerir que você coloque um nome e eu sugiro que você, por favor, não modifique o nome, deixe default.chaosstandard_diagram. Mais na frente vocês vão entender por quê, tá bem? E depois disso, pode dar o Finish. E pronto. Aqui no nosso lado direito, a gente já consegue identificar os principais elementos que são representados nos nós para o Chaos Map. Um evento, uma expectativa, um objetivo, um obstáculo, um nó que é um nó de operação, um nó que é um nó de requisito, um nó que é um soft goals e os seus devidos links. Ou seja, um agente, quando se liga a uma expectativa, ele é Agent Link Expectation. Quando um agente de sistema ele é ligado a um requisito, ele é Agent Requirement Link. Tá? Então eu vou discutir mais sobre todos esses elementos quando a gente estiver fazendo o nosso exemplo para tornar o nosso tutorial mais prático possível. Mas como a gente pode observar, a gente tem toda a representação do metamodelo formal do Chaos aqui no Módula Caos, tá ok? O nosso subsistema fala sobre pedir senha, né? Então, o sistema pedido senhas é feito por meio de um aparelho especializado, tudo bem. Ele está dizendo que existe um agente, que é um aparelho que realiza esse pedido de senha. Esse aparelho apresenta ao sócio as aulas que vão decorrer brevemente e as quais ainda existe vaga, ou seja, esse sistema, esse aparelho, ele é um aparelho touchscreen, uma telazinha que apresenta ao sócio
quais são as aulas que vão ocorrer naquele horário que ele acabou de chegar e quais que tem vaga. Espera-se que o utilizador insira o seu cartão e indique a aula que quer frequentar, e então o sistema de senhas imprime uma senha meramente identificativa para o utilizador. Ou seja, ele vai lá no mapa de aulas, que está apresentando na telinha, ele vai selecionar qual aula ele vai compor, e assim o sistema de senha altera a lotação daquela aula e adiciona mais um sócio na aula em questão. Vamos por partes. Primeiro, qual é o nosso objetivo principal do subsistema? Pedir senhas, ou seja, o objetivo geral aqui é uma solicitação de senhas. Eu vou colocar o nome pedido de senha, pedir senha, para seguir um padrão, para que os objetivos, primeiro padrão que eu sugiro é que os objetivos sejam identificados através de verbos no infinitivo. Tá? Então, vamos aqui criar o nosso primeiro goal, e o goal vai se chamar pedir senha. Você pode escrever o goal dando um espaço, você pode escrever de forma aberta aqui, livre, tá bom? Não tem uma restrição quanto à escrita desse objetivo. Ok. Veja que eu criei o objetivo selecionando na nossa paleta lateral direita através do objeto goal. Também tem uma outra forma de se fazer. Eu vou deletar aqui do nosso modelo. Tem outra forma de fazer, que é você deixa o mouse pausado sobre a ferramenta e ele vai aparecer uma paleta com os elementos mais rápidos, Quick Style, os elementos que são mais utilizados em um modelo Caos, tá? Uma forma mais rápida de mostrar para você não precisar ler a nossa paleta toda. Então quando ela está aqui, você vai aqui, procura o nosso Gzinho de Goal e adiciona um Goal, que vai ser o nosso Goal raiz, que vai se chamar pedir senha. Pedir senha. Opa, botei um E maiúsculo aqui. Tá. Vou corrigir só para ficar mais bonitinho. Pedir senha. Pronto. Depois do nosso pedir senha, é importante que a gente identifique aqui que quando o utilizador, quando o sócio entra na academia que solicita a senha, existem duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, que é o gerenciamento do pedido de senha. Porque, olha, ele precisa exibir ao sócio as aulas que estão disponíveis, né, as quais ainda existem vaga, e vai apresentar aquelas que vão acontecer no horário mais próximo possível. Se a gente olhar aqui no nosso modelo, a gente observa que o pedir senha tem um objetivo que foi representado por um do analista de requisitos desse sistema, que foi guardar pedido de senha. Eu vou fazer uma descrição desse objetivo, chamando ele de gerenciamento de pedido de senha, ou gerenciar pedido de senha. Observe que é importante que a derivação dos goals sejam sempre feitas dele para fora, ou seja, para decompor esse objetivo em outros objetivos, é preciso que você deixe o mouse por sobre o ícone do objetivo e selecione a seta de saída para ele, para que você crie um outro elemento. Observe que ele vai informar a vocês quais são os elementos que são possíveis para derivar a partir de um goal. A gente vai criar um refinamento do tipo end. Por que end? Porque esse objetivo ele tem uma derivação de refinamento end em relação a todos os outros subobjetivos. Ou seja, para realizar um pedido de senha, o conjunto de subobjetivos filhos são de obrigação end. Tá? Então, eu vou gerenciar aqui esse gerir pedido de senha como um goal, filho de pedido de senha, e eu vou botar gerenciar ou gerir pedido de senha. Então aqui está o nosso principal objetivo, que é pedir senha, e um objetivo mais agora específico, que é para pedir a senha, eu tenho que fazer alguns processos, alguns objetivos de gestão de pedido de senha. Por que eu criei esse gerenciar pedido de senha? Porque a gente tem duas informações importantes aqui. As informações que a gente tem no nosso sistema é que ele precisa tanto atualizar o mapa de aulas,
na hora que o utilizador indica qual é a aula que ele vai estar. Então ele precisa, antes de imprimir a senha, ele vai atualizar o mapa de aulas. Okay? O sistema de senhas deve alterar a lotação de aulas e adicionar mais um sócio inscrito na aula em questão. Então observe aqui que no nosso exemplo, vou mostrar aqui no nosso caos, a gente tem um guardar pedido de senha, que eu chamei de gerenciar, que vai fazer o registro do sócio na aula e ao mesmo tempo que ele for fazer o registro do sócio de aula, é importante que ele também faça a atualização da lotação da aula. Observe que aqui, para fazer o gerenciamento do pedido de aula, eu tenho esses dois objetivos aqui que precisam ser realizados de forma satisfatória, os dois ao mesmo tempo. Ou seja, eu preciso registrar o sócio na aula e também atualizar a lotação da sala de aula. Esses dois objetivos acontecendo, eles satisfazem o guardar pedido de senha. Por isso que eu estava falando para vocês que esse refinamento aqui é um refinamento AND. Da mesma forma, será um refinamento AND para registrar o sócio na aula e para atualizar a lotação da aula. Então a gente vai fazer uma derivação do goal com um refinamento AND para um goal que é registrar o sócio na aula. Além de registrar o sócio na aula, a gente vai atualizar a lotação da aula. Ou seja, esses objetivos têm que acontecer, os dois têm que acontecer para satisfazer o guardar pedido senha. O outro objetivo é atualizar a lotação da aula. Ok? Observe aqui que eu coloquei acentos, tá, de circunflexo e acento no tio do A, não tem problema, pode deixar com acento, não vai dar nenhum problema sintático ou semântico para a modelagem da gente, tá certo? Olha, além de guardar o pedido de senha, de gerenciar o pedido de senha, eu preciso mostrar quais são as aulas disponíveis, exibir as aulas disponíveis para o nosso sócio. Veja que aqui a sequência é uma sequência descritiva bem sequencial, ou seja, eu salvo o meu pedido e atualizo a lotação de aulas aqui estão os dois objetivos conjuntos, eu mostro as aulas disponíveis, eu tenho que trabalhar com a detecção da passagem do cartão, passo o cartão, talvez essa expectativa estaria antes, passo o cartão e depois eu seleciono a aula. Então, se a gente observar nessas duas linhas, pedir senha e nos objetivos abaixo, a gente já tem uma descrição completa já do nosso texto. Então, observe que a gente consegue representar um modelo de caos apenas com os objetivos e expectativas. Então, o nosso primeiro passo é exatamente esse. Para pedir a senha, a gente vai gerenciar o pedido de senha, mostrar as aulas disponíveis, detectar a passagem de cartão, passar o cartão e selecionar a aula. Eu vou colocar aqui numa ordem mais sequencial do que o texto descreveu para a gente ter uma didática mais simples aqui, tá? Então, outro objetivo, além de gerenciar o pedido, é mostrar aulas disponíveis. Certo? Então, a ideia é, eu primeiro faço o registro do sócio na aula e atualizo a lotação da aula, daquela sala. Ele mostra as aulas para mim que estão disponíveis. Agora, preste atenção sobre essa relação aqui de goal com expectativa. Eu vou puxar essa expectativa aqui de passar o cartão para cá, para que ele aconteça um pouco antes do requisito, só por uma questão didática. Você pode organizar da forma como você quiser, tá bem? Se a gente observar no nosso texto, tem-se no texto claramente, espera-se que o utilizador insira o cartão. Aqui está mais simples, porque a expectativa está sendo mais inferida através do verbo esperar. Ok, espera-se que. Então, tem uma expectativa de ação de um utilizador. Um outro padrão de inferência para identificar expectativas é que um dos objetivos que você for representar no seu sistema, no seu caos, pense no seguinte, selecionar uma aula e passar o cartão são objetivos que complementam o pedir senha. Ou seja, eu preciso que alguém selecione e eu preciso que alguém passe o cartão. Mais uma vez, lembrando, por que a gente está decompondo um objetivo geral? A gente decompõe um objetivo geral
em objetivos mais específicos cada vez que vai descendo o nível, com o objetivo de atribuir esses objetivos e essas expectativas para agentes que estão aqui embaixo, para delegar responsabilidades, ok? Então, nossa ideia é, se a responsabilidade, a dica de expectativa é, se a gente vê que o objetivo que a gente está derivando do objetivo central é de responsabilidade de um agente, e esse agente não é um agente do tipo de sistema, ou seja, não é um sistema, não é um componente do sistema, é alguém, é um stakeholder que interage com o sistema, esse objetivo vai ser expectativa. Ou seja, mais uma vez, se um objetivo que é derivado do objetivo central, ele for de responsabilidade de um agente que não é agente de sistema, ele é uma expectativa. Ou então, identifica-se claramente como esse aqui que está bem explícito através do verbo esperar. Então, espera-se que insira o cartão. Eu vou criar com refinamento end, em vez de go, como a gente está criando até agora, a gente vai criar um expectation representado por esse losango aqui amarelo, tá bem? E a ideia é inserir cartão. Depois que a expectativa de inserir o cartão, a ideia é que para pedir a senha, ele também faça a seleção de aulas, ou seja, ele vai também com refinamento end, ele faça um refinamento de selecionar aula. Se você quiser chamar a atenção para algum objetivo que ele é opcional, ou seja, esses 4 objetivos aqui, eles são obrigatórios porque eles têm refinamento end aqui. Os 4 possuem refinamento end, ou seja, para satisfazer o pedido de senha, é preciso que tudo isso aconteça. Tudo isso satisfaça o pedir senha, tá bem? Se você quiser criar um objetivo aqui opcional, a ideia é que você venha, arraste e crie um refinamento OR. Observe que todos os refinamentos AND também existem para refinamento OR. Se você criar um refinamento OR com o Go, você vai observar que a nossa linha está tracejada. Uma vez acontecendo isso, você está informando que para realizar esse objetivo, esses 4 objetivos aqui de baixo são obrigatórios através da porta AND e opcionalmente esse objetivo, né? Esse é um objetivo opcional. Aqui foi só para a gente discutir sobre refinamento ORs, a opcionalidade de objetivos. Então a ideia é inserir cartão, selecionar a aula e depois a ideia é ter uma representação de requisito, o refinamento OR, requirement, aqui a borda está um pouquinho mais grossa para definir um requisito e aqui tem um Rzinho, que é a passagem de cartão. Por que eu estou chamando a atenção para esse, aqui não é OR, tá? Desculpa, aqui foi criado errado, foi até bom para saber se vocês estão prestando atenção. O refinamento aqui é end, tá? Então a ideia é que a gente faça um refinamento end para um requirement. Então a ideia é detectar a passagem do cartão. A ideia aqui é que a gente chame atenção para um sistema que vai ser dedicado de automação de detecção de passagem de cartão, ou seja, a ideia é que a gente está atribuindo esse requisito para esse objetivo, que ele não está tão claro no texto, mas a ideia é que você faça a especificação desse requisito para que você delegue esse requisito para um sistema que não vai ser necessariamente o que vai ser desenvolvido, vai ser um sistema ou um componente que faz parte ao desenvolvimento desse subsistema que é o pedir senha. Então, uma vez que a gente tem aqui o nosso modelo pedir senha representado por esses 5 principais objetivos aqui, 3 objetivos, 2 objetivos, um requisito e 2 expectativas, derivados com mais 2 objetivos, a gente tem exatamente o texto. Ou seja, para realizar o pedido de senha, o utilizador precisa selecionar, ele vai inserir o cartão, selecionar a aula, e uma vez selecionando a aula, a gente vai fazer o registro do sócio, através desse requisito, dessa expectativa, vai registrar o sócio na aula e depois vai atualizar a lotação da aula com a disponibilidade da aula. Depois disso, vamos mostrar as aulas disponíveis e vamos ter a detecção, o controle de detectar a passagem de cartão desse sócio. Feito isso, aqui estão os principais, esse é o primeiro passo de modelar com caos. E veja que aqui a gente tem o primeiro passo, né? O primeiro módulo, que é o pedir senha derivado com goals e expectations, requirements, e tem as derivações de outros goals aqui. Agora a ideia é atribuir as responsabilidades
desses goals e expectativas e requisitos para a gente. Primeira ideia, a gente observa aqui que, após selecionar a aula, tem um outro requisito importante aqui. Após selecionar a aula, esse requisito também ele vai selecionar a aula apenas depois que ele tem um requisito que é imprimir senha. Ele vai ficar com uma senha na mão para se identificar naquela aula que está sendo disponibilizada, né? Aqui a gente tem um agente chamado sistemas de senha, que a gente não sabe como é o nome desse sistema. Pode ser um componente terceiro, ou pode ser um plugin desenvolvido por uma outra equipe de desenvolvimento, que a gente vai chamar esse agente de System Agent, tá? É um agente do sistema, é um agente que vai ser um componente do sistema. Então a gente vai chamar esse agente de sistema de senhas. Esse agente aqui, ele é responsável direto, e a gente vai pegar aqui uma linha saindo dele, ele é o responsável direto por detectar a passagem de cartão e, mais uma linha saindo dele, imprimir senha. Esse agente, se você observar, ele tem essas linhas laranjas aqui, direcionadas para... Qual é a responsabilidade desse agente? Ele é responsável pelo requisito detectar a passagem de cartão e ele é responsável pelo requisito imprimir senha, tá? Esse link aqui, laranja, é um link de responsabilidade de um agente para um requisito. Tá bom? Tá ok. E agora, quem é que tem a responsabilidade sobre inserir o cartão e sobre selecionar a aula? Quem vai fazer isso? Como eu falei, expectativas não são realizadas por agente de sistemas. Expectativas são responsabilidades únicas de Environment Agent, ou seja, um stakeholder, aquele que interage com o sistema, que no nosso caso vai ser o sócio da academia. Pretende-se que ele é que tem a responsabilidade de inserir o cartão e é ele quem tem a responsabilidade, saindo o link aqui mais uma vez, de selecionar a aula. De acordo com os critérios que a gente discutiu na aula passada, a gente observa aqui que o modelo tem uma completude quase completa, no quesito completude, quase 100%. Por quê? A gente tem expectativas atribuídas com responsabilidade, a gente não tem expectativas sem agentes, a gente não tem requisitos sem agente, ou seja, eles estão derivados para um agente específico. E aqui a gente tem esses goals que estão sobrando aqui nesse sistema, nesse módulo Causa. É importante que você atribua todos os goals para um agente ou que você chame a atenção desses goals, dizendo que eles influenciam ou eles impactam diretamente alguma entidade do domínio. No nosso caso aqui, a gente está chamando a atenção de que esses goals eles têm uma responsabilidade de gerenciamento sobre a entidade aulas. Então eu vou criar aqui uma entidade de domínio com o nome aula. Como é uma entidade só, né? Eu vou chamar ela de aula para corrigir ali. Tá aqui o nome, aula. E a gente vai dizer que esse goal tem uma responsabilidade, ele tem uma relação com esse objeto de domínio. O registro de sócio de aula também, porque ele vai registrar o sócio naquela aula. E, claro, a atualização da lotação de aula. Então a gente vai ter os links de concerns, ou seja, a responsabilidade desse objetivo está sobre essa entidade, mostrando que ela é uma entidade forte de domínio. Ela influencia diretamente 3 objetivos específicos desse domínio. Com isso, a gente tem aqui o nosso primeiro exemplo de modelagem com Causa. Ok? Esse é o nosso primeiro contato com a ferramenta Modula Causa para modelar o sistema PDSenha.